Opa, então vamos lá. Mais um problema aí da ADM-Tech. Vamos lá, vamos tentar desenvolver e tentar entender isso aí, principalmente, tá? Porque se você treinar bastante, se você entender cada problema que eu trouxer aqui na playlist, com certeza, lá no dia da prova você vai conseguir desenvolver os problemas, tá? Então você vai sentir uma facilidade muito maior se você começar a desenvolver problemas, tá? E outra coisa, lembra dos cálculos? Sabe os cálculos? Faz na calculadora não, quando você estiver estudando, faz à mão, porque lá no dia da prova a gente não tem calculadora, beleza? Também rabisca bastante as folhas lá, sabe por quê? Porque lá no dia da prova você não ganha ponto por prova bonita. Se você entregar a prova limpinha, você não vai ganhar um ponto a mais por causa disso. Então, rabisca mesmo as folhas que você estiver estudando, porque lá no dia da prova você vai ter que fazer isso também. Rabisca bastante isso aí, tá bom? É interessante que você faça a mão para você poder treinar bastante isso aí, tá ok? Então vamos lá, dica dada. Vamos lá, vamos para o problema de hoje, tá bom? E o problema é o seguinte, em relação aos números irracionais, é correto afirmar que todas as raízes inexatas são irracionais, como, por exemplo, a raiz quadrada dos números 2, 3 e 4. E aí, será que isso é verdade? Bem, volta aqui. Então, ó, eu tenho aqui, ele fala das raízes inexatas. Por exemplo, quem são os números irracionais? Os números irracionais a gente simboliza ele assim, ó, com um i, dessa forma. Quem são os números irracionais? São as dízimas não periódicas. Então, Jefferson, o que é uma dízima periódica? Vamos entender primeiro o que é periódica para depois descobrir o que é uma não periódica. Uma periódica é isso aqui, ó, 0,333 e segue infinitamente. Mas o que é que isso quer dizer? Ó, eu tenho um período, por isso que o nome é dízima periódica, beleza? Ó, tem um 3 que repete infinitamente. Por exemplo, 0,28, 28. Isso aqui também é uma dízima periódica, beleza? Então, e o que seria uma dízima não periódica? Por exemplo, o número π, que não tem um período depois da vírgula. Por exemplo, o seguinte número, 0,35942178684 e aí segue, ó. Não tem nenhum período como esse problema aqui, tá? Então, esses aqui são os números irracionais. Para poder entender esse problema aí, a gente vai ter que entender o seguinte, onde é que estão os números irracionais para a gente poder dizer se essas respostas elas são irracionais mesmo ou não, tá bom? Então vamos lá. Os números, o primeiro dos conjuntos numéricos é o conjunto dos números naturais, são aqueles números que servem para contagem, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Então todo número desse tipo vai ser um número natural. Depois eu vou ter aqui um conjunto dos números inteiros. Ó, percebe que os naturais eles estão inclusos dentro dos inteiros, eles estão contidos dentro dos inteiros. Os inteiros são os positivos, que são esses aqui, ó, ou os não negativos, como a gente chama, e os negativos, né? Por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, inclusive o zero, tá? O zero está nesses dois conjuntos. Depois a gente vai ter um outro conjunto um pouquinho maior, que é o dos racionais, que é representado por um quezinho. Quem são os números racionais? São as frações que resultam em decimais ou dízimos periódicas, tá? Então, frações que resultam em decimais e dízimos periódicos e os próprios decimais e as dízimos periódicas, tá? Beleza, então, por exemplo, se a gente tiver 2 dividido por 10, ó, isso aqui é um número decimal, né? Ó, isso aqui vai dar 0,2, isso aqui a gente chama de decimal. Se fosse 0,222 significativamente, isso aqui é uma dízima periódica, tá bom? O que a questão está me falando é das dízimas não periódicas. Mas, Gerson, por que você está explicando tudo isso? Ó, porque eu acho que é importante. É importante a gente saber, porque vai que lá na tua prova, apesar da gente não precisar fazer tudo isso lá na hora da prova, nessa questão, mas é importante a gente entender isso aí, ó. O conjunto dos irracionais é um conjuntinho que está aqui separado, tá? Ele não se mistura com os outros, tá? E por último, eu tenho aqui o conjunto dos reais, que é até onde cai na sua prova, beleza? Tem conjuntos maiores? Tem, por exemplo, dos complexos, mas isso aí não vai cair na tua prova, só vai cair até aqui, só até os reais, tá? Então, ele me fala aí que esses números aqui, a raiz desses números serão números irracionais. Beleza, vamos conferir, ó. A raiz de 2, digamos que eu não sei quanto é, eu sei que vai dar 1,4 aproximadamente. Eu sei porque eu faço isso aí constantemente. Raiz de 3 vai dar aproximadamente 1,7, né? Mas, por exemplo, a raiz de 4. Vamos lá, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 a gente sabe que vai dar 2, tá? E eu pergunto, esse 2, tá? Então, ó, percebe o seguinte, o que é que eu quero mostrar aqui? Você não precisa saber esses dois aqui, ó. Se eu soubesse a raiz de 4, que vai dar 2, aí você pergunta, é um número irracional? Não é um número irracional, porque os números irracionais, eles são as dízimas não periódicas. Eu tenho uma certeza que esse número aqui é um número natural, ele pode ser também um número inteiro, pode ser um número racional, mas irracional ele não pode ser, beleza? Então, assim a gente chega à nossa conclusão de que essa minha afirmação, ela seria falsa, tá?
Então aproveitei o gancho da questão para explicar outras coisas também, tá? Então nenhum conhecimento é inválido, nenhum conhecimento é desperdiçado, então espero que você tenha entendido, tá? Você só precisaria analisar isso aqui que você já matava a questão, beleza? Mas eu achei que era interessante a gente voltar aqui. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha entendido. Lembra de seguir a gente no Instagram, Jefferson Prieto, cursinho passo a passo. A gente tem muito conteúdo bacana por lá também. Lembra de voltar na playlist, assistir todas as aulas, que isso aí com certeza vai te ajudar. Inscreve no canal também, que todo dia a gente está lançando muito conteúdo, beleza? Inscreve no canal, vai valer muito a pena para você. E é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.